Oi pessoal, nós estamos aqui juntos para continuar falando dos estágios do Piaget, né? Hoje nós vamos falar de cada um deles. O primeiro estágio é sensório-motor. Para isso vamos fazer uma revisão que foi falado no outro vídeo. Nós comentamos que o Piaget ele identificou 4 estágios diferentes no desenvolvimento de uma criança. Então, o primeiro seria o sensório-motor, o segundo, o pré-operatório, o terceiro, operatório concreto e o quarto é o operatório formal. Essa sequência é sempre a mesma em todas as pessoas. Não dá para pensar em que eles ocorram em ordens diferentes, é sempre a mesma. E é interessante que a gente tenha sempre em mente, né, esses 4 estágios, a sequência deles. O próprio nome do estágio, ele já vai estar dizendo muito sobre as características de cada um deles. Tá? E hoje, então, a gente vai falar sobre o estágio sensório-motor. Estágio sensório-motor é aquele no qual a inteligência está nos sentidos e nas ações. O próprio nome já está dizendo, sensório está ligado aos sentidos. Motor está ligado às ações. Então, é um estágio onde a criança de 0 a 2 anos está formando seus primeiros esquemas, né? Como Piaget define. E esses primeiros esquemas estão ligados aos órgãos do sentido, à captação, né, das informações deste mundo onde ela foi inserida, ok? E de ações, esquemas de ações. Por quê? Porque ela descobre que ela tem um corpo e que esse corpo se movimenta. E que de alguma maneira ela descobre aos poucos que ela tem o controle da mão que mexe. Então é aquela desenvolvimento gradual, firmar a cabecinha, virar de bruço, sentar, engatinhar, andar. Então tem uma sequência onde ela vai dominando essas ações. E essas ações são instrumentos para que ela venha posteriormente a conseguir explorar o mundo que ela está captando as informações de maneira mais efetiva, ok? É considerado também o estágio da inteligência pré-verbal. Notem que não é a inteligência não verbal, é pré-verbal. Pré-verbal em que sentido? A criança, ela vai falar posteriormente, porém, é errado pensar que nós, adultos, não devemos conversar com as crianças só porque elas não falam. Muito pelo contrário, é exatamente por elas não falarem que nós devemos estimular a fala. E não é exigindo que elas falem, mas sim falando com elas. Então é um momento onde a gente tem que falar com elas o tempo inteiro. Cantar músicas, contar histórias, pegar um livro e ler. Não tem problema que ela não esteja entendendo tudo, mas ela está tendo contato com a língua. É interessante assim, a cada movimento que vai ser feito, falar para a criança, olha, eu estou indo pegar a sua fralda, eu vou preparar o mamá. Então assim, tudo que as ações que vão sendo feitas perto dela, que aquilo vai tendo um direcionamento verbal. Isso estimula muito, porque senão o que acontece? Por volta dos 3 anos é comum, né, a gente ouvir pais falarem assim, nossa, meu filho já está com 3 anos e não está falando, será que ele tem algum problema? E quando a gente vai verificar isso, na maior parte das vezes não há um problema, né, que a gente possa dizer de ordem neurológica, que
que mostra que a criança esteja com uma dificuldade maior? Às vezes é apenas falta de estímulos. Então você vai vendo a rotina da criança, às vezes os pais trabalham fora e ficam com alguma pessoa que não tem esse esclarecimento de que a gente precisa conversar com a criança, né? Até cuida direitinho da mamadeira, troca, mas às vezes a pessoa não conversa porque não entende que aquilo seja uma coisa adequada, ela se sente até meio boba, ridícula. Por que eu vou falar com uma criança se ela não fala, né? Mas não, exatamente é o momento que a gente tem que conversar bastante com a criança. E as crianças que têm esse estímulo, elas respondem rapidamente. Então, são crianças que falam mais cedo, né? Que têm um vocabulário mais amplo, ok? Então, é uma criança de 0 a 2 anos que está no sensório motor. É um repertório de sentimentos, sensações e ações sobre o mundo no qual vive, porque tem a ver com o sensório motor. Esse sensório também está ligado à percepção de emoções, né? A criança, ela precisa ir aprendendo que existem expressões de emoções. Então, quando você fala com ela, é importante demonstrar. E é até interessante que pessoas que trabalham com crianças nessa faixa etária, quando vão falar com elas, acabam tendo, assim, o costume de marcar bem o sentimento envolvido em uma determinada situação. Então, por exemplo, uma coisa é alegre. Então a pessoa abre os braços, sorri, abre os olhos e falam: que legal, né? Que bacana que é esse brinquedo, né? Ou então, quebrou alguma coisa? Ah, quebrou, que triste, né? Faz a expressão da tristeza na voz, né? No olhar. Ou então ela fez alguma coisa errada. Alguém fala: não, isso não pode, feio, tá errado. Então, tá bravo, né? Então, essas expressões mostrando para a criança, isso é extremamente saudável, porque ela vai percebendo que o outro tem reações diferentes, né? E que ela também tem sensações diferentes que são ligadas a esses sentimentos. Então, isso faz parte da educação emocional, ok? Eu falei que nesse estágio sensório-motor, as crianças elas formam seus primeiros esquemas. Nós já explicamos, né, o que é o esquema em algumas aulas anteriores. Então, assim, a natureza é muito sábia. Então, é como se a gente viesse com um pacotinho, né, de nascimento, vem de fábrica, né? Algumas ações biológicas que se chamam reflexos. Nós já estudamos reflexos lá no primeiro semestre, né? Então, você já tem uma noção do que vem a ser esse reflexo. Então, assim, esse pacote de reflexos que a criança tem, alguns ela já nasce com eles, alguns ela adquire logo ao nascer, mas também eles são passageiros, eles não perduram pela vida toda, e é bom que isso aconteça, né? Imagina um reflexo que a gente tem de sucção, que ele é base para você se alimentar. Então, qualquer coisa que põe na boquinha da criança, ela suga. A gente não pode ter isso o resto da vida, ia ser bem complicado, né? Então, assim, a gente perde. E esses reflexos, eles servem para o quê? Para uma qualidade de sobrevivência da criança no início, que ela não tem controle, né, das ações dela. Então, os controles, eles são reflexos, eles são automáticos, é uma resposta biológica, né? Porém, eles vão formando os primeiros esquemas. E a partir dessas experiências biológicas que vai sendo construída toda a aprendizagem dela, tá bom? Posteriormente, ela vai, a partir desses esquemas iniciais, formar esquemas mais complexos,
tá? A própria motricidade da criança tá ligado a isso. Conforme ela vai perdendo os reflexos de recém-nascido, ela vai adquirindo também ações motoras. Vai sendo substituído o que é reflexo, que é uma resposta inconsciente, biológica, vai se tornando intencional. Então, inicialmente, são as habilidades motoras grossas, que são os movimentos amplos, né? Com as pernas, com o tronco, com os braços, e posteriormente com motor fino, é o movimento de pinça, né? Aqueles movimentos mais finos, que vem um pouquinho mais adiante, ok? Então, no estágio sensório-motor, há o desenvolvimento das capacidades perceptivas e sensoriais, né? Desenvolvimento do sexto sentido, das emoções, eu já falei para vocês. Agora, visão, audição, tato, paladar e olfato também é extremamente desenvolvido nesse momento. E a gente precisa dar estímulos. Exemplos eu dou de brinquedos que são feitos especificamente para essa faixa etária, que tem a ver com essa necessidade da criança de ser estimulada para que a construção da inteligência dela seja saudável. Então vamos dar exemplo. Aqui temos um brinquedo que é um mordedor, né? Então ele tem a cor, né, chamativa, dentro ele tem água, então tem um movimento dentro do brinquedo e ele é todo texturizado. Então a criança pega, ela sente a rugosidade, ela põe na boca. Isso é estímulo visual, auditivo, tátil, alguns têm até cheiros, né, para estimular a criança. Brinquedos como esse, olha, tem som, ele tem movimento porque ele rola, né? Não põe no chão, ele rola. Cores, né? Tátil também tem todo um estímulo tátil, ele é liso, ele é gostoso de pegar, né? Então, brinquedos assim. Brinquedos de tecido que dê para lavar, para ser higiênico, né? De várias texturas. Então, aqui temos materiais de tecido, mas de diferentes texturas. Um é mais áspero, o outro é mais fofinho, mais liso, tá? Brinquedos assim. Tem esses outros brinquedos que eles são bastante interessantes. Esse aqui tem um som bonitinho, eletrônico. Conforme vira, ele faz, mas tá sem bateria agora. Mas ele, assim, ó, cada parte deles tem uma textura. Então, vira, tem um movimento, tem espelhinho. Olha, tem o barulhinho. Então, esses brinquedos com cores, com sons, com texturas, são bastante adequados para essa faixa etária. Outra coisa são brinquedos que têm sons, não sons eletrônicos, mas som como caixinha de música, né? Com movimentos, que é muito comum. Esse aqui é um brinquedo histórico, né? Mas tem outros, assim, mais recentes. O coelhinho que você puxa e faz musiquinha, né? Temos coisas assim com sons, cores. Esses brinquedos, eles são bastante adequados para esse estímulo, né, que a criança precisa. Outra coisa assim, cheiros. Você colocar a criança para sentir o cheiro de plantinhas como hortelã, manjericão, né, sentir sabores diferentes, dar uma maçã na mão dela quando ela conseguir, já para ela morder assim um pedacinho, olhando se ela não vai engasgar, é claro, ou banana, vai dando tiras de pimentão, pepino, assim ela vai, além de aliviar a coceirinha dos dentinhos, né, que estão nascendo, ela vai também sentir sabores, ok? Brincar com águas de temperaturas diferentes. Um dia de calor, coloca numa bacia uma água mais morninha, outra mais fria. Então, são todas experiências táteis que a criança precisa, né, para se desenvolver, ok?
Vamos parando por aqui e daqui a pouco nós nos encontraremos na segunda parte deste vídeo, ok? Até já!